Ego ferido, para mim, é uma das doenças epidêmicas que é pior, uma das piores do mundo, equivalente, equiparada junto com a ansiedade, o estresse, a depressão. Por que que eu falo isso? A gente vê o número grande de feminicídio acontecendo, de homens matando suas ex-companheiras ou atuais companheiras, ou garotas matando rivais por causa de ex-namorado. Então, o que a maioria das pessoas pensa que é amor, na verdade é ego ferido. E, gente, eu costumo falar, desapega. O desapego, ele não te deixa sofrer. Como se desapegar? Sabendo que nada é nosso, mesmo que você seja casado. Seu cônjuge não é seu, porque se você morreu hoje, ele estará livre, né? E ninguém, todo mundo tem o livre-arbítrio e precisa escolher, precisa fazer o bom uso desse livre-arbítrio. E às vezes a pessoa realmente ela não vai escolher você. Isso fica uma ferida aberta por anos, se deixar, ou a vida inteira. Se a pessoa não souber trabalhar dentro do seu próprio coração, do seu próprio interno, com seus próprios sentimentos, criando uma maturidade adulta, né? Saindo desse emocional infantil para um adulto equilibrado, sabendo que nós não somos o centro do universo e às vezes o nosso jeito de ser, o nosso corpo não vai ser atraente para determinadas pessoas, ou uma determinada pessoa que a gente está afim, ou que a gente saiu e que a gente mantém esperança de ter algo a mais, sabe? Às vezes não, você não faz o tipo dessa pessoa. E, gente, tá tudo certo, tem mercado para todo mundo. Tem, você só precisa de uma pessoa apenas que goste do seu jeito de ser. Ou você quer se envolver com todo mundo. Eu falo que homem, cara, que pega em demasiado várias mulheres, também é ego ferido, é orgulho, é ego ferido, são falhas que a gente vê que a pessoa tem emocionais e que a pessoa não trata delas. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso ego é muito traiçoeiro. Nos faz fazer coisas no calor da emoção. E são coisas que no futuro não serão congruentes. E que a gente vai olhar para trás e pensar assim, cara, que besteira que eu fiz. Poxa, eu estourei por isso. Olha quanto tempo passou, hoje eu nem gosto mais dessa pessoa. Entendeu? E a gente tem que tomar cuidado com essa história de... E por mais que você ame, que você goste, se você deixar o ego tomar a frente de tudo, aí mesmo que essa pessoa não vai querer nada com você. Ninguém quer alguém desequilibrado, né, por perto. Ninguém quer alguém instável emocionalmente. Então tem pessoas, vou generalizar aqui, vou colocar um exemplo bem legal. Tem pessoas que pariram, mas não tem dom de ser mãe, não tem dom de ser pai. E tem pessoas que criaram e não têm dom de criar um ser humano, nenhum. E tem pessoas que não têm um pingo de bom senso, de entender que não está pronto para um relacionamento, que não merece ter um relacionamento nesse momento. Porque se você tem um relacionamento na dependência de outra pessoa te fazer feliz, fazer o seu mundo girar, fazer o seu mundo se movimentar, como que a outra pessoa vai ser feliz? Se você não tem nada para entregar, o seu pote está vazio. Essa balança está desequilibrada. E vai durar por um tempo, mas tem prazo para terminar isso. Então, a maioria das pessoas não estão prontas para se relacionar com outrem por questões internas que ainda não estão trabalhadas, às vezes coisas de família. Você não precisa se dar bem com todos da sua família, conversar com todos, mas precisa ter a maturidade de entender o que aconteceu e aceitar. Tudo bem, aceito tudo que aconteceu. Aconteceu, não tem como mudar. O mundo não é um morango, né? Não é cor-de-rosa. Mas a partir de hoje eu tomo esse direcionamento. Se eu vejo aquela pessoa da minha família, por exemplo, principalmente se forem pessoas próximas,
eu vou ter a maturidade de agir como se fosse uma pessoa qualquer, entendeu? Porque o X da questão, o cerne da questão, geralmente começa na nossa infância, começa com os primeiros passos, a primeira criação, né, as criações que a gente tem, e as feridas geralmente ficam ali, e elas vão perdurar, porque são feridas emocionais, elas vão perdurar por um bom tempo se você não olhar para elas, se não forem trabalhadas. Olhar como? Trabalhar como? Todo dia refletir sobre aquilo. E você entender quando você se deparar com uma questão ou com uma pessoa que você tem ainda uma coisa não trabalhada, não resolvida, você entender o que eu senti naquele momento. Opa, vamos olhar para isso? Vamos entender? Eu preciso mudar esse comportamento mesmo. Você precisa se mapear, você precisa se refletir sobre as suas ações. Então, nós somos 95% inconscientes e apenas 5% conscientes. Aquilo que você acredita na teoria é lindo no papel, mas na maioria das vezes você não age de acordo com aquilo. Pensa no príncipe que você gosta, que tem na sua cabeça, sabe? Você quer uma pessoa com certeza com as qualidades de equilibrada, né? A gente vê homens que falam assim, eu quero uma mulher para casar, que seja assim, assim, assada, recatada e blá, blá, blá. Mas eles escolhem o contrário. Por quê? Porque são questões não trabalhadas. Ele não é um cara alfa, ele não é um cara consciente, não é um cara maduro e equilibrado para conseguir manter um relacionamento desse padrão. Ele ainda está acostumado com níveis de consciência iguais a eles, que geralmente são pessoas que não prestam, que não querem nada com nada. Eu tô dando exemplos, tá bom? Filtra o que eu falei, tenta encaixar em alguma coisa na sua vida, porque ego ferido mata. Se não mata você, mata outra pessoa. Toma cuidado, porque a gente não é centro das atenções, a gente é só uma partícula passando por esse mundo, tá bom? Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Todo mundo tem um poder de escolha, graças a Deus. Relacionamento não é para sempre. Coloca isso na sua cabeça. E se acabou, tem que tirar proveito do bom e do ruim. O que foi bom, o que foi ruim, o que eu posso melhorar. Não ficar com essa de internet e ver a rival do outro, ir lá e, sabe, jogar uma faísquinha, ser uma pimentinha na vida da outra pessoa. Cara, seja saudável. Você tem muitas coisas para resolver e ainda tá cuidando da vida do outro. Não vale a pena matar por ninguém, seja homem ou mulher. Você, mulher, pelo amor de Deus, não suje sua mão por causa de homem. Não vai ser isso que vai fazer ele ficar com você. Cuida da sua unha, cuida do seu cabelo, cuida de você, do seu espiritual, porque a estética tem muitas cuidando, mas o emocional tá daquele jeito. Muitos caras falam que as mulheres estão desesperadas. Gente, a gente não precisa matar cachorro a grito pra ter um homem. Se não for pra ter, morra sozinha. O que todo mundo vai morrer, na verdade. Mas não tente se encaixar, se diminuir um relacionamento pro cara te aceitar. Você tem que se adaptar, tem que fazer concessões, sim, quando você está em um relacionamento, né? Porque não é só a sua vontade. Mas você não precisa se rebaixar, fazer coisas que não é dos seus princípios, da sua moralidade, pra ficar dentro de um relacionamento, tá bom?